ensinar uma criança a prestar atenção? O que será que a Bíblia fala disso? A Bíblia fala disso? Bom, é isso que nós vamos falar hoje aqui no Clube do Livro. Bom, antes de tudo, antes de começar a falar, eu já quero fazer um pedido para você. Inscreva-se no canal e ative o sininho para que você receba todas as nossas novidades, para que você esteja aí sabendo de tudo que nós postamos aqui no nosso canal, para tudo que a gente tem de conteúdo, de programa. Então, maratona aí a IPP TV. Através da IPP Play. Olha só, IPP Play é o nosso streaming de programas em que a gente coloca tudo lá, então você pode maratonar todos os programas, desde Esporte, Vida e Fé, Café, Prosa e Missões, todos os programas que você gosta, inclusive o Clube do Livro. Bom, hoje o tema é muito interessante, especialmente para os pais de plantão aí que querem cuidar dos seus filhos, ensinar os seus filhos de forma mais eficaz. Então fica aí, senta aí, pega o seu café, começa a prestar atenção nesse bate-papo que com certeza vai te edificar muito. Bom, eu quero falar do nosso convidado hoje, que já esteve aqui no Clube do Livro. É um convidado queridíssimo aqui das telinhas da IPP TV, já teve vários programas, Aconselhamento Bíblico, Mãe EPP, Clube do Livro. Ele já é de casa já, Reverendo Robert Mota. Tudo bem, pastor? Muito prazer tê-lo aqui com a gente. É uma honra, hein? Eu não sei se o povo tá gostando, mas o povo tá chamando, né? Ó, tá sim, pastor. Coisa boa. Eu tenho certeza. Coloca aqui nos comentários o que você tem achado das participações do pastor aqui na IPPTV. Se for ruim, você não comenta não, tá? Por favor, por favor. Seja bonzinho. Mas, pastor, é sempre um privilégio, o senhor sabe. Eu rasgaria uma seda aqui, porque o senhor é de casa, o senhor tá em casa, é muito bom mesmo. Ainda mais falando de temas tão importantes que circundam aí os temas de aconselhamento bíblico, o mundo do aconselhamento bíblico, né? E para que o pessoal entenda melhor a perspectiva do aconselhamento, não só como estrutura, né? Mas como a escritura mesmo, né? Entender como que a gente enxerga o mundo com as lentes da Bíblia. Pastor, por que o senhor escolheu ler esse livro, né? Como ensinar uma criança a prestar atenção segundo a Bíblia? Então, Letícia, eu tenho 2 meninas, né? E me deparei com uma necessidade. Minhas meninas, graças a Deus, são uma bênção, né? Mas me deparei com uma necessidade. Por que hoje tantas pessoas estão sendo diagnosticadas com esse transtorno? Por que as pessoas estão sendo crianças estão tomando tantos remédios para tentar equilibrar a atenção? Será que de fato tem um problema neural, algum distúrbio que leva a pessoa a ter essa, que poderia ser uma doença? E aí eu comecei a pensar nisso, a olhar algumas coisas e me deparei com esse cara aqui. Esse é o cara. Daniel Berger. Daniel Berger é o cara. E o Daniel Berger, ele é um pastor, um filósofo e versado, né, em pesquisas, e nas suas pesquisas ele escreve muito sobre essa questão, né, da neurociência, né, do comportamento, das cognições, né, e ele é alguém que consegue trazer de forma muito clara essas questões que circundam a ciência, né, que estão aí no nosso cenário, e começa a avaliá-las a partir da escritura. E ele fez isso com o TDAH. Né? E esse é um livrinho que é baseado num livro maior, né, que ele tem, que ele fala sobre isso mesmo, sobre o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, e ele depois trouxe algo mais prático, de como agora ensinar uma criança que foi diagnosticada com esse transtorno. E é algo que está sendo muito recorrente agora, né? Sim. Nas escolas, o que a gente vê de professores tendo que intervir, né? Tendo que chamar os pais para conversar sobre isso. Então é algo que você de casa pode estar passando ou vai passar, enfim,
por circunstâncias sobre esse assunto, então é importante a gente falar sobre isso e é importante a gente saber qual que é a perspectiva bíblica sobre isso, né? Porque por mais que não tenha o termo TDAH na Bíblia, a gente tem princípios que nos ajudam a tratar esse tema, né, pastor? Sem dúvida. E a minha pergunta é como que a gente fala sobre esse assunto hoje, né? Porque assim, aqui tentando construir uma pergunta, mas quando a gente tem uma sociedade muito psicologizada, então a gente tem uma soberania psicológica, uma soberania clínica até que os médicos usam, não levando em consideração de psicologia é inútil, não estou falando isso, gente, calma, não me cancelem. Mas levando em consideração que a gente tem essa característica na nossa sociedade, como que a gente trata isso? Como que o cristão deve lidar com isso? Como que ele pode agir nesse meio? Em primeiro lugar, Letícia, a gente precisa entender que esse é um mundo novo, né? Um mundo do diagnóstico com pessoas que têm esse problema de atenção e uma pessoa que uma criança que é muito ativa, né? A hiperatividade. E esse mundo terapêutico começou a encontrar pais desesperados, clamando por ajuda, para que os seus filhos pudessem ter algum tipo de tratamento. E aí começa o problema do ser humano. O ser humano começa a perceber um problema, o que ele vai atrás da solução. Mas às vezes a solução ele não começa a buscar primeiro na Escritura, ele busca na ciência. Nós sabemos que a ciência também é de Deus, né? Mas infelizmente hoje a ciência está tomada de pessoas que negam a Deus, né? Esse é um problema. A gente inclusive, né, fala muito sobre redimir, né, a ciência, né, e colocar pessoas ali que possam de fato ter essa cosmovisão bíblica, né? Mas esse é um primeiro problema. A outra questão eu preciso trazer uma solução. Há um problema, eu preciso trazer uma solução. Então, a medicina busca isso, né? A ciência, né, busca isso. Então, a solução vamos estudar os casos. E aí eles começam, por meio empírico, a olhar diversos casos e tentar entender aquilo que é mais similar um no outro, para começar a pontuar isso. E por meio dessas pesquisas, né, eles começam a ter um quadro, né, de sintomas, né, e aí eles então tentam descobrir a maneira de resolver esses sintomas, esses problemas. Quando você vai para o DSM, né, que é esse manual que é usado dentro da área médica, né, para esses tipos de problemas, você percebe que até eles não têm ainda segurança para trazer um diagnóstico final. E como isso é tudo olhado por meio, é tudo visto por meio, né, de a conversa, de dados que são levantados pelos pais, dados que são retirados ali de uma conversa com a criança, e não tem um exame específico que aponte um problema no nosso córtex que de fato vai mostrar, olha, você tem esse problema da atenção, esse problema da hiperatividade, porque você está com um distúrbio, uma parte do córtex que é voltado para a ideia da atenção, né, que é onde fica ali armazenada a atenção. Então você ainda não tem, né, algo claro. Tanto que você encontra psiquiatras, né, que têm muito cuidado em dizer que o TDAH é de fato um transtorno, como você tem diversos outros que vai dizer, não, DSM nos comprova que é um transtorno, então nós vamos tratar de acordo com isso. Então, até lá, nesse mundo científico, as pessoas ainda não têm clareza. Por ser tudo empírico, é muito complicado. E, por conta disso também, aumentou-se a procura dos pais por ajuda,
E aumentar a procura dos pais aumentou a necessidade de trazer uma solução. Então, se você vai ao médico hoje, se você vai no médico e fala do seu problema, o médico vai tentar fazer o quê? Vai tentar te ajudar. É isso que o médico faz. E às vezes você vai encontrar diagnósticos que não são claros, mas são dados, e aí você começa a tratar. Muitas vezes o remédio usado é a Ritalina para melhorar um pouco a dopamina, né, que é um problema que às vezes se encontra ali, que está um pouco mais baixo. E aí você se depara com esses problemas. Então a primeira coisa que precisa pensar é isso. Não é tão claro ainda a paciência, não é tão claro ainda os diagnósticos, e nós não temos nenhum exame tão específico que para identificar é uma doença, né? Mas nós estamos vivendo no mundo dos transtornos, né? Uhum. É transtorno para lá, é transtorno para cá, é transtorno... Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E eu acho que Daniel Berger, ele trouxe a solução para nós. Ele foi lá para Provérbios capítulo 4 e mostrou, olha, se o problema é a atenção, a Escritura fala sobre isso? Fala. A Escritura fala sobre isso. E Provérbios 4 é lindíssimo, porque ele vai falar sobre a questão da atenção voltada para aquilo que eu olho e aquilo que eu escuto. E é um dos problemas que são buscados por meio de exercícios com a criança, identificar se de fato ela tem esse problema ou não. É aonde ela está colocando o seu foco, né, e aonde ela está trazendo, né, a sua atenção. E aí ele mostra que Provérbios 4 está falando como nós lidamos com os nossos olhos e com o nosso ouvido, né? Eu até deixei aqui aberto aqui no celular para falar, ó. Provérbios 4, os versículos de 20 a 27, vai dizer, filho meu, atenta para as minhas palavras, atenção nas palavras que estão sendo dirigidas, né? Estão sendo dirigidas. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, porque esse ensinamento, ele vai onde? Aí ele vai dizer, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Então, Daniel Berger vai mostrar através desse provérbio, olha, entenda, a Escritura está ensinando que o pai tem que ensinar a criança a levar o que é dado a ela ao coração, dentro do coração, para que ele possa ouvir e para que ele possa ver e seguir de acordo com esse ensinamento, né? Então, eu acho lindo o que ele faz, né, nesse livro. Então, eu recomendo muito a leitura, porque ele vai trazer muita clareza, tanto com evidências científicas, trazendo inclusive psiquiatras que dizem, olha, não concordo com o transtorno, né? Uhum. Não concordo porque com o déficit. Vários, né? Então ele vai trazer e vai mostrar, olha, vamos daqui para frente ver 4 passos importantes que a Escritura ensina para a gente poder lidar com a criança. Esses 4 passos são fantásticos, mas o que ele coloca é, veja, o que precisa acontecer? Precisa acontecer uma interatividade do pai com a criança. Se o pai não se doar a isso, nada feito. E o que Provérbios está fazendo é justamente, olha, é o pai ensinando uma criança, o pai ensinando o filho. Então, diversos filho meu, e aqui é mais uma vez. Então, o pai precisa se doar ao filho para cuidar dele. É um exercício difícil, mas você prefere dar ele remédio? Ou você prefere dar a ele uma solução, né, completa? Para o coração, né? Para o coração. Para a raiz do problema. Para a raiz do problema, né? Então, é isso que ele vai trabalhar. Mas deixa eu fazer faz mais perguntas, senão eu vou ficar falando. Não pode falar, pastor. Aqui eu gosto de ouvir, inclusive é um assunto que eu tenho estudado um pouco, ouvindo aqui o mestre, né? O pastor não gostou. Mas... Estava fazendo uma aula de biopsiquiatria, né, da pós. Inclusive, para quem não sabe, o pastor Robert faz pós em neurociência, né, pastor? Então, ele está falando aqui com uma certa propriedade, porque ele tem estudado sobre esse assunto.
E quando o meu professor citou o TDAH, ele falou sobre as inúmeras circunstâncias que estavam se envolvendo no caso, né? De ser algo que envolveu até corrupção no meio da indústria farmacêutica. Enfim, tem uma história bem pesada aí no meio, mas não é esse o mérito que a gente quer entrar aqui, o foco é as escrituras, de fato. Eu acho que pra gente não ficar batendo em cachorro morto, não é esse o ponto, mas pra gente falar que as escrituras têm resposta para as coisas que a gente passa no nosso dia a dia. As escrituras têm resposta para as coisas mais difíceis que a gente passa na nossa vida. Coisas de como meu filho é hiperativo. A Bíblia fala disso? Fala disso. Olha só, o Provérbios acabou de falar sobre isso. Então a gente tem essa esperança fixa no nosso coração. De antes de buscar argumentos no mundo, a gente olhar para a Bíblia e ter a dependência do Senhor, de falar, Senhor, como que eu resolvo isso de acordo com a sua palavra? Né? E ter esse buscando a sabedoria que vem do alto. Totalmente, né? A gente vê que as escrituras elas precisam ser interpretadas, né? Sim, então a gente tem que ter essa sabedoria de vasculhar esse tesouro e achar o que resolve o nosso problema, né? Sem dúvida, a resposta que Deus tem para nós. É isso. E aí ele começa, né? Eu estou aqui com o livro, né? E aí ele começa a trabalhar alguns passos. Depois que ele mostra algumas questões, né? Desses tipos de diagnósticos, né? Ele vai falar um pouco do DSM, né? Ele vai mostrar algumas questões muito importantes. Ele vai falar, tá, agora eu vou gastar ensinando como treinar, primeiro, os órgãos receptivos, né, que é o olho e o ouvido, né, que Provérbios está falando sobre isso. Então, como treinar? E aí ele começa dizendo que para a criança mostrar sua atenção corretamente, ela deve primeiro ser ensinada como controlar os seus ouvidos. Porque está dizendo ali, incline os seus ouvidos. Quem vai ensinar é o pai. E aí você pode buscar diversos tipos de treinamentos para fazer com que a criança passe a ter um olhar, né, mais direcionado. Né? Ele fala, inclusive, olha, fique, né, olho a olho com o seu filho e tente, nesse exercício, fazer com que ele concentre a maior parte do tempo ali em você. Né? Então você vai trabalhar um aspecto de fato comportamental, mas você está fazendo isso para que ele consiga, dentro daquilo que vai entrar no coração dele, ele consiga desenvolver olhando para aquilo que ele deve olhar. Isso ser feito tanto com o pai, como também a professora na escola, né? Esse tipo de exercício. E aí ele dá dicas, né, de como fazer isso, né? Ele vai mostrar alguns exercícios, que nem ele vai falar aqui no final do passo 1. Para treinar os olhos de seus filhos, os pais precisarão adotar uma abordagem prática. Além de instruir verbalmente a criança a olhá-los nos olhos, um pai pode gentilmente virar o rosto da criança para o seu próprio, para estabelecer contato visual e mostrar à criança o que é necessário para a atenção exigida. Né? E aí você ali vai trabalhando. Como a gente... Porque são coisas simples, né? São ferramentas. Simples, são ferramentas. Porque se a Escritura diz que eu consigo, então eu preciso me esforçar para visualizar isso acontecendo. Né? Então isso é um passo. Tanto que na psicologia o que eles fazem é o quê? Trabalhar comportamento. Né? E na psiquiatria é tentar medicar para que haja um equilíbrio, né? Nos neurônios ali que estão em baixa. Né? Então é isso que tentam fazer. Pastor, dentro disso, acho que é importante a gente falar sobre esperança para o público, né? Porque às vezes parece que é um tema tão longe, né? Ai, nunca vai acontecer isso comigo. Pode ser que seu filho não tenha sido diagnosticado com TDAH, mas eu acho que isso serve como uma dica para coisa da rotina, né? Às vezes você vê que seu filho está disperso, está no videogame, não escuta o que você fala. Você seguir esses passos pode te ajudar a ter um bom relacionamento com ele, né? Sem dúvida. Veja, não é tão simples assim. A gente está falando de algo, mas no aconselhamento bíblico a gente consegue trabalhar de forma mais profunda, né, a criança e os pais. Vendo a rotina dos pais, às vezes os pais eles têm uma dificuldade de fazer com que o filho tenha atenção. Por quê? Porque os pais eles focam em outras coisas que para o filho não é o que ele quer. É lógico, você não vai deixar o filho, você não vai fazer as coisas
conforme o seu filho deseja. Mas você vai ensiná-lo como ele deve, então, a buscar viver. Mas para isso você tem que dar tempo, né? Para isso você tem que trabalhar em cima daquilo, dos desejos dele. Então, há um exercício que tem que ser feito com o pai e com a criança. Então, no aconselhamento, a gente consegue. O que a gente está fazendo aqui é, de fato, mostrar, olha, existe uma outra linha que defende isso de uma outra maneira. Vale a pena estudar, vale a pena olhar com carinho para que você possa ajudar o seu filho, porque há muitos diagnósticos aí que são dados e que não são reais. Às vezes a criança tem problema de atenção, por quê? Porque ela não tem atenção em casa. E aí ela busca, né, chamar a atenção. E chamando a atenção, ela não consegue focar naquilo que ela precisava, né? E aí você vai se ver com uma pessoa com um tipo de problema. E aí você manda pro psicólogo, manda pro médico, vão diagnosticar. Não, então isso aí, diante do seu relato, diante do que a gente está vendo aqui, através desse exercício, ele então tem isso mesmo, TDAH. Né? E é sempre feito de acordo com o DCM, né? O Isso. DCM é mutável, né? Lembrando que eles chamam de Bíblia da psiquiatria, né? Isso e é interessante até como é feito, né? O DCM é composto, ali você não tem, como se fala, você não tem um grupo fechado de pessoas que sempre vão avaliar o DCM. Não, são diversos pesquisadores, né? E vão por similaridade, ó, esse aqui está estudando sobre esse caso, aqui está estudando também, esse aqui também. Então vamos montar, né, aqui um grupo de pesquisa e vamos começar a avaliar os casos. E aí eles vão trazendo, né, diante dos casos que eles estão avaliando, vão trazendo, como a gente falou, vão trazendo ali os problemas que estão similares. E vão começando a pontuar isso, né? E aí começa o trabalho. Mas nessa questão, né, do déficit de atenção e hiperatividade, quais são os dois problemas? O problema é relacionado a esse diagnóstico. O problema é que a criança tem dificuldade de foco, tem dificuldade de sentar e prestar, de fato, atenção naquilo que ela precisa. Então esse é o problema. E o outro é uma criança muito agitada, né? Ela não consegue ficar parada, uma criança muito agitada. E não tem nada a ver com autismo, é outra coisa diferente, né? O autismo já tem outros tipos de diagnóstico, mas esse não. Então você vai vendo isso e aí você pega e coloca ali dentro das características que tem no DSM e você avalia. Não, ele tem esse aqui, ele tem esse aqui. Inclusive lá eles colocam, olha, se a criança tiver os dois e tiver um número considerável, talvez então esse transtorno já está em um nível elevado. Se tem um ou outro, menor. Se tem só problema com a atenção, então talvez o diagnóstico tem que ser outro. Então é assim que é feito, né? E o que a Escritura vai falar? Vai falar de uma coisa muito clara, porque a Escritura não vê isso como um problema, né? A Escritura vai mostrar, olha, esse é como um problema de doença, né? Vê como um problema, mas traz a solução. O pai precisa ajudar a criança a olhar, ouvir e para que no coração penetre todo o ensinamento. E faça isso de forma repetitiva, porque é na repetição que a criança vai aprendendo e vai desenvolvendo, né? Não é um problema de origem patológica, né? Mas Não. é uma origem hermatológica, se é que existe esse termo, né? Mas vem da nossa natureza, né? A gente tem que trabalhar os frutos do espírito, domínio próprio, enfim. Não é tão fácil como a gente está falando, mas é algo que a gente tem que se atentar para que a gente trabalhe da maneira certa, né? Senão a gente vai ficar ali na superfície, vai ficar raspando a superfície, mas não vai conseguir chegar no cerne da questão, né, pastor? E isso entra numa questão, né, que você colocou, né, logo no início. O ser humano, ele tem a tendência de buscar sempre a solução na medicina, né? Ok, ótimo.
Mas comece a buscar a solução na Escritura. A Escritura tem resposta para essas coisas. Né? Se não é uma coisa patológica, se não tem de fato um problema ali que está sendo gerado pelo físico, então olhe para a Escritura, busque respostas na Escritura, peça ajuda a um conselheiro bíblico, né? Que talvez já tenha está trabalhando nessa área, e confia naquele que é o Senhor da nossa vida e que pode de fato ajudar não, aquele que vai direcionar o conselheiro, o aconselhado nesse caminho de transformação. Né? Então, acho que a gente tem que começar a olhar para a Escritura como de fato o nosso manual de regra, fé e prática. Não para o DSM não, para a Escritura. O DSM está aí, tem muita coisa que de fato a gente precisa ir lá, pensar, pesquisar, avaliar. Tem muitos distúrbios mesmo? Tem. Mas nesse caso aqui, a gente precisa tomar muito cuidado com os diagnósticos, com os problemas. E posso dizer para você, é possível uma solução. É possível uma solução. Então você falou, que esperança a gente pode dar? A Escritura, Provérbios 4, 20 e 27, dá uma lida nesse livro do Daniel Berger, leia o livro principal, da onde que surgiu esse, né, que é, ele vai falar aqui que é eu esqueci o nome agora do livro, tem aqui na... Inclusive o pastor Tiago queria falar desse livro aqui, a gente faz um clube do livro dele. Olha sim. Só. Então, a verdade sobre TDAH, Esperança Genuína e Ajuda Bíblica. Pronto, aí aqui no clube do livro a gente faz essa sequência, todo mundo sai daqui feliz. E o Tiago corrige a gente. Que nada, ele vai concordar com tudo. Inclusive agora, para a gente dar uma pausa aqui nesse assunto, eu quero chamar o pastor Mariano para falar um pouquinho da JMP, então fica aí. Olá, graça e paz. Eu quero convidar você nesse nosso vídeo para que você conheça um pouco mais sobre a Junta Missionária de Pinheiros. Criada em 2008, a Junta Missionária de Pinheiros é o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Junta Missionária de Pinheiros, ao longo dos anos, plantou diversas igrejas no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e contribuiu com a abertura de campos transculturais em vários países do mundo. Hoje, contamos com cerca de 75 projetos missionários em andamento, 100 missionários entre diretos e parceiros. Estamos com 18 congregações próprias, 15 projetos missionários transculturais e precisamos cada vez mais avançar. E você pode ser esse parceiro. A Junta Missionária de Pinheiros mantém parcerias com o PMC, Junta de Missões Nacionais e a APMT. Seja um parceiro em missão, contribuindo, compartilhando, divulgando e assumindo conosco o compromisso de ofertar mensalmente pela expansão missionária da Igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Contamos com você. Considerações finais, pastor? Certo. Eu quero só trazer o que ele coloca aqui na conclusão. Como a gente não conseguiu trazer todos os pontos do DSM aqui, ele vai dizer o seguinte, em Provérbios 4, 20 a 27, aborda diretamente 8 dos 9 critérios do DSM do rótulo de TDAH, sob desatenção, e pode remediar os 9 comportamentos remanescentes em hiperatividade, em impulsividade. Ou seja, esperança bíblica está aqui, Provérbios 4, de 20 a 27. Leia o livro do Daniel Berger. Precisar de ajuda, busque os conselheiros bíblicos para que eles possam te orientar a conseguir fazer isso com o seu filho. Deus abençoe. Show de glória, não tinha como terminar melhor. Pastor, muito obrigada. Obrigado para você aí de casa por acompanhar a gente. Comenta aqui tudo que você achou. O Clube do Livro fica por aqui, mas amanhã tem muito mais. Tchau, tchau. Tchau.